Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast Marketing de Experiência. Estamos aqui no Rio to See, o maior encontro de criatividade da América Latina. No estúdio oficial aqui, nós somos media partner e parceiros editoriais também desse super evento, desse super encontro. Estamos aqui com Na Escuta, fazendo uns episódios mais curtinhos para vocês curtirem aí, com alguns convidados super especiais. Hoje eu tô aqui com a Luciana Lancerotti, que vai estar num painel amanhã, né? Eu acho que quando vocês virem o episódio já vai ter passado, mas o painel é como o Brasil se tornou líder em IA na educação, né, Luciana? Prazer te receber aqui, primeiramente. Muito obrigada. Prazer é meu, um prazer enorme. Obrigada, pessoal. Posso só fazer uma autodescrição antes Claro, de tudo? Sim, por favor, se apresenta, se introduza. Muito legal. E eu gosto de falar já de bate-pronto sobre a questão da autodescrição, porque a gente normalmente acaba esquecendo da importância das pessoas que ou não estão nos assistindo, estão só nos escutando, ou que tem algum tipo de diversidade aqui, de deficiência. Eu sou uma mulher de 50 anos, atualmente estou aqui no podcast com rabo de cavalo, cabelos castanhos escuros, tenho olhos verdes escuros, estou usando um óculos de armação escura, com uma blusa verde e uma jaquetinha bege. Acho que isso também faz parte um pouco da nossa conversa, então acho que essa é a graça, essa é a beleza daquilo que a gente vai trazer aqui, nessa leveza, nessa espontânea, pra gente falar dessa espontaneidade. Sim, com certeza, nossa, e perdão, a gafe, inclusive, eu nunca tinha parado para analisar sobre essa perspectiva. Eu também estou de rabo de cavalo, sou uma mulher de 30 anos, branca, estou com uma blusa aqui cru, acho que né, um linho cru. E é isso, estamos aqui, né, presentes, temos uma mesa aqui, 2 microfones. É isso. E é isso. E não existe pedir desculpa, porque o processo de aprendizado, isso eu aprendi também através de uma experiência muito gostosa com uma atleta deficiente visual. Numa videoconferência que eu comecei a falar, ela falou, entendi, como você não se descreveu, eu te imagino uma mulher de 1,80 m, loira de batom. Aí eu falei, mas eu tenho 1,60 m, sou pequenininha, nunca uso maquiagem. Ela falou, viu como é importante você falar? Porque essa é a dinâmica e essa é a leveza que eu acredito que a gente tenha que falar cada vez mais sobre o que é sustentabilidade, como a gente trazer leveza para a conversa. Claro, com certeza. Eu acho que a gente vai conversar bastante sobre isso aqui. Mas antes, até aproveitar que você já se descreveu, você consegue trazer um pouquinho da tua trajetória? Você tem muitos anos aí de experiência numa empresa super importante para o mercado, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. Como eu comentei, tenho 50 anos, tenho 32 de mercado corporativo, saí há 1 ano e meio do corporativo pesado, continuo atuando como consultora e palestrante. Mas basicamente, assim, contando um pouquinho sobre essa jornada, eu sou formada em desenho industrial, em comunicação e marketing, e eu atuei nessa área a vida inteira. Fosse ela, antigamente, há 30 anos atrás, com o mundo de advertising, de offline, que a gente chamava, de eventos, depois entrando em digital, e permeei por área de produto, por área de audiência técnica, mas as pessoas adoram que eu falo que eu tenho 20 anos, que eu fiz 20 anos de Microsoft, e dos 20 fiquei 5 como CMO. Eu tenho um baita orgulho de contar essa história, de verdade, assim, é incrível. Tem gente que fala, nossa, mas você saiu depois de 20 anos, você tá bem com isso? Eu falei, eu tô ótima, porque tudo que eu aprendi, e principalmente sobre o processo de transformação e inovação que eu pude vivenciar na Microsoft, foi incrível. Mas basicamente eu gosto de gente, gosto de marketing, sou uma apaixonada pelo nosso planeta, mas principalmente pelo impacto que a nossa área de comunicação pode trazer perante o mundo. Acho que essa é um pouquinho a história, bem resumidamente, da Lu. Sim, sim. E eu tenho 2 perguntinhas. Bora. Antes de ser CMO, qual que era a tua posição lá? Se você ficou mudando bastante ou ficou fixa em uma? E hoje, como que funciona esse teu trabalho de consultoria também com as empresas? Muito legal. Na Microsoft, primeiro, acho que eu tenho uma coisa muito interessante que a gente fala que quem gerencia a própria carreira é o funcionário. Então, se você deseja ficar 5 anos na mesma posição, é uma opção sua. Ou se você quiser trocar a cada ano, também é uma opção sua. Passei por diversas áreas. Eu entrei como gerente júnior de uma área de servidores na época, fazia marketing para servidores. Nossa, em outra época, né? Totalmente diferente. Porque servidores era hardware. Estrutura. Exatamente. Eu tinha vindo da IBM, então o meu histórico era muito pesado em tecnologia. É isso, né? Acabei nem falando outras empresas, mas passei por 5 multinacionais e 5 startups. Nossa. Acho que esse é um parênteses legal, se for o caso a gente volta ali para o ano 2000, do bug do milênio.
Mas foi muito interessante porque eu entrei numa área muito técnica por ter vindo do mercado da IBM, de startups, de ponto .com que eu estava lançando no mercado e acabei fazendo marketing, que ali basicamente a gente falava de mídia offline e de eventos. Mas minha questão ali sempre foi, eu sempre tinha aquela história de eu queria que a cadeira fosse sempre um pouquinho maior. Com isso, acabei expandindo para uma função nova que chamava Integrated Market Communication. Então, que era isso, já ao começar a olhar aquela perspectiva da integração e não só as engines, os mecanismos de marketing muito fatiado. Aí disso, bom, gente, peguei várias crises globais, é isso, né? Tem muita história por trás disso. Eu falo que 20 anos dá muita história para contar. Sim. Mas a hora que eu saí dessa função, eu acabei indo para uma área de audiência técnica. Eu diria que foi a mais desafiadora, mas ao mesmo tempo a mais divertida, porque eu tinha uma equipe só de técnicos, desenvolvedores de infraestrutura, e eu era a única mulher e de marketing. Nossa. O que foi legal, e acho que aqui começa muito da história de complementariedade, né? A gente às vezes quer buscar as pessoas muito parecidas e é o oposto. Quando eu cheguei, o time reagiu do tipo, o que essa marqueteira veio liderar uma equipe técnica? E o lance, a gente se complementava, eu falava assim, o que vocês sabem eu jamais vou conseguir falar, principalmente de desenvolvedores, gente, impossível, eu entendia uns 10% do que eles falavam numa reunião de briefing para mim, mas eu, na contrapartida, a gente tinha um grande desafio. Foi um momento onde a Microsoft tinha um conflito com o open source, que a gente fala, que são os códigos abertos. Hoje nem existe mais esse conflito. Era extremamente hardcore, literalmente, a audiência não gostava e os índices de satisfação da audiência eram muito baixos. Nossa. Consequentemente, impactava a equipe de desenvolvimento dos clientes, que impactava compra. Sim. Cliente diretamente. E aí eu comecei a trazer essa visão de vamos olhar a pesquisa, vamos entender o que impacta, vamos complementar na mensagem técnica, porque a gente escutava o seguinte, vocês fazem tudo lá fora, vocês não se importam com a comunidade local. E a gente falava, não, tem um monte de coisas legais que a gente faz de fórum. Gente, não existia rede social, olha que loucura. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e o time foi complementar. Isso é um parênteses da potência da gente como comunicação, como marketing, pode agregar em outras áreas também. Aí passando por essa experiência, fui para a área de produto, que todo mundo falava, Luciana, você quer crescer na Microsoft, você tem que pagar um pedágio, ter um scorecard, ter umas métricas vinculadas a você. E fiquei, só que eu falei, pedágio é pedágio. 1 ano e meio, é o limite. É o meu limite, você não me coloca mais aqui. E aí, depois disso, eu fui para uma área que era commercial marketing. Eu gosto de trabalhar sempre numa linguagem mais próxima das pessoas. É como se fosse a interlocutora entre tudo que as áreas de marketing e de operações faziam para a equipe de vendas. Que é onde a guerra acontece. Sim. Ou acontecia, porque eu falo que depois a gente vira tudo amigo. E aí foi um ano de experiência muito legal quando eu me preparei para assumir a função da diretoria de CMO. Eu sempre falo que assim, a gente olha de fora e fala, nossa, mas você foi 5 anos como CMO. Eu falo, mas foram 15 de experiência dentro da empresa. Sim. E aí a gente fala de boicote, que eu achava que não estava pronta, tem um monte de coisa, mas assim, é uma jornada legal. Dentro da Microsoft eu fiz essa construção, esse 360, e acho que principalmente a relação que eu tinha com a equipe de vendas e de parceiros, isso foi matador, assim, para eu conseguir galgar essa posição. Mas teve muito medo na hora da transição. Total. Você quer falar de medo? A gente escancara isso. Eu me coloco na posição, assim, fico me imaginando, porque por mais que tenha tido todos esses anos, né, de preparação, querendo ou não, você também estava se preparando, você sabia que estava pronta, mas é aquela história, né? Levou muito tempo para cair a ficha, assim? Na verdade, leva o tempo que você fala, eu não estou preparada. Pra você ter ideia, quando abriu a posição, que o diretor da época saiu, e falaram, Lu, você precisa se candidatar, porque na Microsoft não tem vaga marcada, não tinha pelo menos, sempre tem o processo seletivo aberto, gente de mercado interno. E eu falei, não vou nem me candidatar, não tenho a menor chance. O time de marketing na época se juntou comigo e falou o seguinte, se você não tem chance, quem tem chance? Naturalmente, você já coordena a gente, você já conecta as pontas. Não, até que uma pessoa de RH falou, Luciana, para com isso. Para de falar que você não está pronta. Primeiro, se está pronta, você não deveria ser para essa posição, deveria ser para outra. Ninguém pode estar 100% pronto. Sim.
E aí fui, mas sempre com aquele frio na barriga. E se eu passar? Aí você começa, e se eu passar? Será que eu dou conta? E na época tinham pessoas fortíssimas de mercado e tinham pessoas internas. E eu falava, mas e se eu ganhar? Será que essa pessoa vai me respeitar? Então tem tanto fantasma que vive dentro da gente. E foi uma delícia. É Sim. isso, mas o pânico... O pânico vem por um tempo ali. Sem dúvida nenhuma. E é muito mais o fantasma até passar no processo, porque não é só passar, né? É assim, e se eu não passar? Sim. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou me explicar para as pessoas que eu não fui a vou escolhida? Me frustrar ou não? Vou aceitar numa boa? Olha a decepção que eu tô causando nos outros. Sim. A expectativa que foi gerada, né? É isso. É muita coisa envolvida. Então tem muito. Mas fico feliz que você tenha passado e tenha eu também. Avançado nessa bagagem, né? Eu também. Então, assim, e todo esse processo, lógico, como diretora de marketing, gente, importante, né? Passamos uma pandemia. Eu assumi um ano antes da pandemia. Nossa. E aqui é uma jornada incrível do que a gente foi capaz de fazer. Eu sempre gosto de fazer esse recorte, parece que faz tanto tempo, mas no final do dia a gente está falando de 5 anos atrás. Sim. E eu acho que a gente aprendeu tanta coisa, a gente teve que se reinventar em tanta coisa. E quando me pergunto a sensação um pouquinho dessa época de estar como líder nessa área, eu falo que tinha um cenário muito importante. Eu falo, a gente rodava, em média, na área, 300 eventos e 90 campanhas. E eu lembro direitinho que a hora que na sexta-feira, eu brinco que foi uma sexta-feira fatídica, que tocou o telefone e falou, Lu, ninguém volta mais para o escritório. A gente precisa fazer um shift, né? Que a gente fala shift e tal, palavras horrorosas que a gente usa, misturando inglês com português, mas fazer essa virada rápida. E aí, na sequência, o vice-presidente falou o seguinte, a diretoria toda quer saber o que você vai fazer segunda-feira. Aquela colada na cadeira que você fala... Sexta-feira, às 4h, você quer que eu vou saber? Eu não tô entendendo nem o que é pandemia ainda. Tô processando ainda a informação. Tô processando, recebendo informação da escola, de que meu filho também não vai mais pra escola. Tenho 2 filhos. E a gente começou a fazer uma virada muito interessante, que foi essa entrada dos eventos digitais, que a gente não tinha. Sim. Os 10 primeiros dias foram caóticos. Depois... com a felicidade de trabalhar numa empresa de tecnologia, a gente já trabalhava muito modelo híbrido, então a facilidade de pegar o notebook, espetar em casa e trabalhar era um baita benefício, só que não, né, tinha filho, cozinha, passarinho, tinha todos os outros desafios. E a gente começou a descobrir a importância da complementariedade da equipe de digital, de campanha, de rede social, ajudar a equipe de eventos, de analytics a trazer essa experiência. E acho que a tecnologia, para quem viveu esse momento, eu falo que foi na proporcionalidade com a área de saúde. A área de saúde estava sofrendo, tendo que se arriscar, e a gente em tecnologia sabendo que a gente precisava estar disponível para os clientes para que eles não parassem. Sim. Então, eu falo que foram 2 áreas que realmente precisaram se empenhar, principalmente equipes técnicas, tudo. O mundo precisando de gente técnica. Lembro que a gente falava, liga para Dinamarca, ver se tem alguém sobre... Ninguém, porque estava todo mundo tentando virar os clientes. Como experiência de vida, sim, eu acho que de resiliência, de coragem de tomar risco, eu falo que não tinha melhor lugar para eu estar. A história de falta de controle. Sim. Eu falo que hoje em dia é raro eu usar a palavra controle. Eu falo a gente planeja, mas acho que ficou muito claro que a gente não controla absolutamente nada, né? Sim, sim. Mas esse é um pouquinho da história de Microsoft. Se eu tivesse que falar, ia ficar aqui o podcast inteiro contando dessas histórias. Sim, não, mas muito legal, muito interessante saber, né? Porque é o tipo de coisa que a gente não nos passa, não nos ocorre, assim. Quais foram as outras realidades? Eu acho que foi uma semana que todo mundo lembra o que estava fazendo, o que estava para acontecer, né? Concordo. Foi muito marcante e de alguma forma parece que tudo ia acontecer naquela semana, né? A gente ficou muito com essa impressão. Sim. E, enfim, parece que várias coisas decisivas iam acontecer, enfim. E depois... E só pra lembrar, a gente achava que em 2 semanas ia dar tudo certo e tá de volta. Essa é a pior parte. Que a gente ficou mais um tempão. Aproveitando até o gancho dessa reinvenção dos eventos, né, aliados à tecnologia, o trabalho que você vem desenvolvendo hoje também nessa parte de consultoria, né, é muito atrelada a ESG também. Você fala ESG ou ESG? Eu falo, na verdade, sustentabilidade. Sustentabilidade é o mais apropriado hoje em dia.
Eu acredito que sim, a gente pode até explicar um pouquinho. Como que eu fui cair nisso no final. Isso. E aí a gente pode até debater, porque eu acho que é tão importante essa questão da informação também, da conscientização, que eu falo que é a base do que a gente faz para transformar o mundo, é muito da pauta. Como cair? A pessoa que era CMO, o líder, estava nessa posição, como é que eu fui me conectar a isso? Eu acho que tem um pouco a ver com idade, tem a ver com o tempo de empresa que eu tinha. Então, assim, todo mundo fala assim, que chega a meia-idade, ali eu estava com 43, 47 mais ou menos. Tem uma questão muito importante que é o que eu vou fazer o resto da metade da vida que eu espero que eu ainda tenha. E tem a história de eu estou há 20 anos na mesma empresa, eu tenho 30 e poucos, 30 de mercado, estava há 4 mais ou menos na posição, começa a ter um incômodo e eu gosto de traduzir assim, eu acordava todo dia de manhã e falava, para que eu tô acordando hoje? Lógico, tem família, tem filhos, e eu gosto de, quando eu faço palestra, quando eu vou contar essa história, eu falo, sabe aquela sensação de acorda, sempre atrasada, gritando, tá todo mundo atrasado, enfia no carro, sai todo mundo correndo, empurra os filhos para fora para entrar na escola, vai para a empresa, fica com o fone 14 horas, chega em casa, jantaram, fizeram lição, tomaram banho, então vão para a cama. Eu acho que tem um senso de voltar nisso e falar, eu acredito que cada um de nós veio contribuir com alguma coisa. Não pode ser só... Não é possível ficar só no piloto automático. Não é possível. E essa frustração pós-pandemia ficou muito evidente. E eu tive uma experiência interessantíssima, eu estava num evento e eu gosto de contar isso porque ela é muito marcante. Eu cheguei no quarto do hotel e a gente recebeu um monte de presentes. Coisas que eu sempre fiz em eventos, mas para executivos, para líderes de tecnologia. Sim. E aquilo me deu uma sensação tão esquisita, porque eu falei, gente, por que eu tô ganhando tudo isso? A gente sabe, por causa de patrocinador, e não é uma crítica, isso tudo que eu tô contando, gente, é muito um processo interno de revisitação minha mesmo. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, puxa, mas eu não tenho nem como levar tudo isso embora, porque eu tinha ido com uma mala de bordo, e eu comecei a ficar num processo de revolta. E aí eu tive o privilégio de sentar numa mesa para tomar café da manhã com um dos palestrantes, que é o Carlos Burle, que é um surfista, bicampeão mundial. E ele perguntou, assim, de uma forma muito leve, eu não o reconheci, ele falou assim, quem é você? O que você faz? Eu falei, eu estou numa posição de diretoria da Microsoft. E ele fez assim, como que você sobreviveu à pandemia? E eu muito carinhosamente respondi, meditando muito e bebendo muita água. Aí ele falou, gostei disso, vou fazer todo mundo meditar na minha palestra. Primeiro eu olhei para ele e falei assim, quem é você? O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus. Minha família toda... Essa sou eu. Eu devo ter encontrado um monte de gente famosa que eu não tenho a menor ideia. Somos duas, então. E que eu falei na menopausa, só piorou. Meu cérebro tá pior ainda. E aí foi tão interessante que ele trouxe uma forma muito leve de reflexão. E ele falou, puxa, que legal. Ele falou, mas me conta um pouquinho do seu momento. E eu levei essa questão, não sei porquê, da história de falar, nossa, eu fico tão revoltada tudo que a gente faz. Um lugar lindo como esse. Ganhei um monte de presente, eu nem preciso disso. Não ganhei nada feito de produtores locais. E entrei numa pegada horrorosa. Mas eu falo, que delícia que eu bati o pé lá no fundo do poço, né? Aquela coisa meio, o mundo, os céus. Virou tudo de cabeça pra baixo e dane-se. Gente, e o que fica, né? E o que fica. E ele usou uma expressão muito delicada, falando o seguinte, Luciana, não é sobre culpa ou revolta, é sobre atitude. Eu não estava satisfeita só com essa voadora que eu falo que ele me deu. Aí eu fiz assim, mas quem sou eu para mudar o mundo? Ele falou, bom, se você como CMO de uma das maiores empresas do mundo acha que não tem potência para transformar alguma coisa, imagina o resto da sociedade. Eu não sei você, eu falo que eu fui dormir com esse barulhinho dentro de mim. Barulhinho. Eu já sou uma pessoa barulhenta. Nossa. Aí eu falei, Lu, ele tem toda a razão. Se eu fazia 300 eventos no ano, se eu tocava 90 campanhas, não é possível que eu não podia fazer nada diferente. Nada é muito fácil falar, né? Sim. E disso eu comecei um processo de revisita com o meu time. Eles falavam na época, gente, eu tenho um carinho pelo meu time enorme. Eu chamo de meu time até hoje. Tô sempre com eles. Não é esse time, é meu time. É meus amigos, meus amorzinhos, amo de paixão. E é tão interessante porque eu voltei e falei, eu acho que me deu um clique.
eu entendi que a gente pode fazer diferença dentro do que a gente dá conta. E aí eu comecei meio que um assessment, uma pesquisa com eles e com outras pessoas, é o seguinte: por que a gente não traz um impacto positivo para as coisas que a gente faz? E normalmente as respostas não dou conta de mais um job, o que é verdade absoluta, não é minha função, não sei o que fazer, não conheço o fornecedor e custa caro. Essas são as respostas muito fortes que a gente escuta e que eu dava para mim mesmo. Aí eu falei, eu tenho uma missão aqui, eu vou reconstruir isso. E aí eu comecei a catalogar fornecedores que eu podia, de alguma forma, levar para campanhas ou para evento que fizessem diferença. Coisas que eu estou falando aqui de 3 anos e meio, mais ou menos, coisas que a gente fala, puxa, será que eu não posso trazer um tipo de inclusão para, por exemplo, a parte de recepção de evento? Sim. Fala, por que eu não posso trazer uma pessoa de mais 60? Gente, imagina que máximo. Você imagina a quantidade de conteúdo que essa pessoa tem e que ela pode, inclusive, dialogar com uma outra pessoa. Por que eu tenho que usar algum material que não seja já reciclado? Por que eu não posso colocar mais plantas no evento desde tanta lona, desde tanto material? E aí eu criei uma metodologia para isso. Legal. E aí, coincidentemente ou não, né? Porque eu não acredito em coincidências, 1 ano e meio eu saí da Microsoft, num layoff global. E aí eu falei, acho que era o presente que a Microsoft podia me dar, porque, vamos ser muito honesta, com 20 anos de empresa, eu brinco que só se eu fosse louca eu pediria as contas. E quando me perguntavam para onde você vai, eu falei, para casa, porque saí da Microsoft, a Microsoft era a minha referência de tecnologia. Total. Com todo respeito a todas do mercado. Eu falava, gente, mas eu vivi o que tinha de melhor. E aí, quando eu saí da Microsoft, porque esse é um outro capítulo que as pessoas têm um bloqueio de falar de ser demitido, fui demitido com 20 anos. Acontece. E não foi por incompetência, foi o melhor ano que a gente teve. Sim. Só que, e agora, Lu? E aí foi a virada de chave. Eu falei, ainda não sei como, mas eu vou. Realmente acredito que o meu caminho dos 50 a mais siga nessa missão do casamento entre marketing, comunicação e sustentabilidade, mas de forma real, de forma prática. Que aí eu sei quantas pessoas já falaram, porque greenwashing, diversity washing, people washing. Eu falo, é verdade, mas será que se a gente não der um triple click, e se a gente pegar a essência disso? Qual o tamanho da potência que a gente, como comunicadores, como marqueteiros, pode transformar não só o nosso país, como o mundo inteiro? E aí eu segui nessa missão. E aí eu descobri que fazer palestra é a forma como eu tenho de amplificar isso e fazer consultoria dentro de empresas para os times de marketing. Legal. Com esse pensamento circular, que eu chamo de marketing de cuidado, que é o design de impacto, que eu falo, é um marketing de cuidado. Cuidar da gente, cuidar das pessoas, da sociedade, do financeiro, da saúde, de tudo. Por isso que eu falo de ser sustentável e não o ESG. Eu falo ESG e não ESG. Sim, sim. Nem tinha lembrado, mas... Ai, eu já conectei. Eu não, tento ir conectando. Assim, não, mas o bom é que você puxou ali. E é interessante que não existe acaso, como você falou, não tem coincidência, sim, né? O South by Southwest, eu não sei se você costuma acompanhar, vai... Nunca fui, mas acompanho só. A última edição eu não fui, mas, enfim, a gente compôs relatórios e sim, etc, né? Então a gente fica ligado muito no que está sendo discutido. Não tem como deixar de passar batido nas redes sociais também. Nessa questão da humanidade, né? Da questão da gente valorizar mais o que é propriamente humano. Sim. E até algumas aspas que surgiram lá em algumas palestras, né? Que a inteligência artificial tirar o robô que tem dentro de nós. Também são algumas coisas que nos faz refletir. Perfeito. Né? E eu vejo tudo isso indo muito de encontro com o que você está construindo agora e trazendo para o mercado e para todas essas empresas. Você comentou dos 300 eventos era por ano? Não, eu entendi certo. Entendeu. Era um pouco mais. Nossa senhora, tá. Então você tem muita experiência também em eventos. Muita mesmo, vastíssima. Sim. O que você consegue nos adiantar só em questão do que você tem trazido nas suas palestras, nas suas consultorias, mas para o nosso público, né, que assiste, que
produz muito evento, né? Sim. Produz muita ativação. Hoje a gente já não concentra só em evento, né? Tem todo um universo do marketing de experiência. Quem contrata, quem executa, as práticas que você dissemina valem para ambos os lados, né? Para todos os lados. Umas 5, 3. A top 3. Na verdade, eu vou até dar um passo para trás. Quando eu entrei nesse incômodo e comecei a falar, eu quero mercado de cinema, falando de ser protagonista nisso, a primeira frase que me vinha na cabeça era, eu quero mudar o mundo. E o meu marido falava assim, Luciana, isso sou arrogante. Quando a gente fala de mudança que eu trouxe, quando eu falava dessa história de que eu quero transformar o mundo, e ele falava que era uma arrogância, eu trouxe um pouco para eles o seguinte, eu não sei o tamanho do mundo que eu consigo transformar. Pode ser que seja dentro de casa, pode ser que seja do condomínio, não importa. Mas isso era tão forte dentro de mim, e aí eu fiquei fazendo uma análise, uma inferência do seguinte, mas para mudar algo, o que eu preciso? E aí chega na raiz, que é todo o processo, seja da palestra, da consultoria ou de uma conversa que a gente está tendo aqui. Conhecimento. Se a gente não tem consciência do que está acontecendo e do que a gente precisa fazer, como que a gente muda? Então, seja metodologia de consultoria, e que eu nem gosto de consultoria, eu gosto de falar que é fazedoria, porque eu falo, a gente tem que pegar na mão e fazer junto, porque senão fica muito no etéreo, muito no vapor, ninguém entende nada. E sobre este tema de ser sustentável, do ESG, chame do que quiser, gente. Ninguém aguenta mais a cobrança ou fingir que a gente está falando, mas não ter exemplo prático. Por isso que eu falo de marketing sustentável aplicado na prática. E aí, eu vou compartilhar, porque, gente, eu acho que a gente está tão embrionário ainda nessa conversa, mesmo a gente já ter aqui alguns exemplos no próprio evento de tentativas de mudança. A metodologia que eu desenvolvi chama o marketing do cuidado, é sempre fazer 3 perguntas. De onde veio, para onde vai e qual o impacto? E quando eu faço essas perguntas, num primeiro momento a pessoa fala assim, acho que mais ou menos eu sei. E eu falo, então, assim, vamos tirar do mundo corporativo e colocar na sua casa. Eu tenho um filho de 17 anos. A hora que ele chega azedo, ele me mata quando eu dou esses exemplos, né? Finge que não é ele, é outro adolescente, gente. Que ele chega azedo, de onde vem isso? Eu sempre olho e falo, eu posso azedar com ele também. Só que eu falo, gente, isso vem de um momento, de um monte de hormônio, de uma descoberta que todos nós passamos e vamos passar como humanidade, todo mundo que está vivo. Para onde vai isso? Se eu azedar com ele, eu brinco que vai para a brita, né? Nós vamos lutar no tatame, porque eu vou falar, isso é um absurdo, porque você já chega da escola, você já me maltrata, porque depois você só quer saber de mim. O para onde vai depende de uma reação e de uma ação minha. Se eu tratar ele dizendo, filho, acho que não é um bom momento, toma um copo d'água, ou a gente se fala daqui a pouco, o impacto disso é, eu posso ter uma relação mais saudável. A mesma coisa, eu falo, agora pega isso e aplica na contratação eu vou dar o exemplo mais simples, gente, brinde. Vamos falar do fatídico brinde. Está intrínseco na nossa cultura que a gente gosta disso e tá tudo bem. Tem algumas culturas que já estão se desapegando disso. Eu fazia um exercício muito legal com o time, assim, vamos dar alguma coisa sustentável? A primeira coisa que vem é, então, gente, nenhuma conotação a nada que eu vou falar aqui, é porque eu preciso carregar em cores fortes para as pessoas lembrarem disso. Luciana, comprei uma caixinha de som feita de bambu. Aparentemente, como nos falta conhecimento, inclusive a mim, para muitos setores, a gente para nesta camada. Aí o exercício é, da onde veio? Lembra a primeira pergunta? Sim. De onde veio essa caixinha? Aí tem gente que fala, não sei, vamos investigar. Para onde ela vai? Eu tenho exemplos claros, essa caixinha de som, vamos supor que tenha sido feito por uma comunidade, uma associação que realmente reutilizou o material, não é a verdade, a gente sabe disso. Normalmente veio da China, com transporte, CO2. Tem toda uma cadeia aqui que a gente já falaria até do impacto. Mas vamos voltar ali, para onde ela vai? Quantas vezes eu experienciei isso com o meu próprio time de comprar produtos ruins e chegar na casa do cliente e não funcionar? Sim. O impacto disso é... Você gerou poluição, você gerou mais um lixo, você não impactou a vida de nenhuma comunidade, você não gerou nenhuma questão econômica, socioeconômica, inclusiva. Então, a gente começa a revisitar o processo.
Isso é feito para tudo. Então eu falo, por que eu gosto de chamar de marketing do cuidado? Porque a hora que você fala assim, Lu, eu vou contratar um catering, alimentos e bebidas para o meu evento. A primeira coisa que eu falo assim, você não pode escolher uma empresa pequena de mulheres em vulnerabilidade que vão optar por embalagens de, por exemplo, eu já fui mandioca, que eu adoro, que são potinhos feitos de mandioca. Sim, sim. Aí a gente começa a falar, isso começa a dar senso de pertencimento. O impacto disso eu deixei de trazer um lixo plástico para cá, eu deixei de contratar uma empresa que eu nem sabia quem era para impactar aquela família ou aquele grupo de pessoas. E aqui, gente, dei exemplos assim muito simples, mas que é sobre isso. Isso fala muito sobre a gente sair do piloto automático que você estava comentando, né? Da Exato. gente, que eu acho que acaba ficando muito em função disso, né? Você Sim. já sabe exatamente as etapas do processo, né? E você só continua reproduzindo sem questionar e voltar algumas casinhas, né? Bem, Lu, o nosso tempo tá acabando, infelizmente. É um tempinho curtinho que a gente tem aqui nesses episódios pocket. Você tem algum recado final pra gente finalizar esse papo? Porque tá tão bom, eu vou querer continuar depois. Vai ser um prazer. Gente, só pra gente dar uma noção de grandeza, porque eu falo que tem as pessoas que se apaixonam pelo tema e pela causa, mas tem outras que é por número absoluto. Eventos no Brasil representa 4% do PIB. Nós estamos falando de 300 bi. A gente até anotei aqui, porque assim, são 3 milhões de postos de trabalho. É muita coisa. Muita. A gente está falando de 29% das empresas do Brasil estarem dedicadas e trabalharem para eventos. Então, quando a gente fala, é só mais uma pessoa, ou é só mais um copinho, ou é só mais uma lona, ou é só mais um brinde, não é só mais um. Cada um de nós pode fazer uma baita transformação no mundo. Sim. Então, meu recado se sinta parte dessa conversa, é por nós mesmos, é para a nossa sociedade, é para o nosso planeta, é para a nossa saúde, e é uma delícia, porque depois que a gente começa a abrir para esse mental, fica com um senso de pertencimento do lado humano. E dorme mais tranquila à noite também, né? A minha palestra chama O que o seu travesseiro diz. Ah, olha só, tá tudo conectado. Muito obrigada. Imagina, para mim foi um prazer enorme. Espero ter tocado o coração, pelo menos, de algumas pessoas. Ah, eu também espero. Bem, gente, é isso. Temos um Na Escuta e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.